Hoje de manhã, abrindo meu canal no YouTube, uma pessoa comentou pedindo que eu fizesse mais vídeos sobre morte. Achou muito interessante. Pois bem, é um assunto meio tétrico, estarrecedor, negativo, um monte de adjetivos, em geral adjetivos negativos. Não acho. Aliás, morte é um assunto delicado, pesado, para quem fica. Para quem fica. Exatamente. Para aqueles que perdem o ente querido, para aqueles que perdem a pessoa que amam. É um assunto difícil, é difícil lidar. Emocionalmente ficamos totalmente desnorteados, perdidos, não sabemos o que fazer, o que será da minha vida. Por aí. Agora, para aquele que vai, aquele que se livrou até que enfim de uma doença terrível, cumpriu seu karma, estava na hora de ir, a idade não suportava mais, o corpo não suportava mais, o peso da idade, vários fatores. Para este não é tão ruim. Primeiro instante, sim, medo, receio, todos aqueles temores que nos colocaram enquanto estávamos por aqui, vivos, enquanto víamos os outros deitados no caixão e as famílias desesperadamente chorando. Esses são os medos que nos dá nos primeiros instantes, minutos ou horas, depois do desencarne. Depois desse período, desta fase, aí vem os amigos invisíveis, ou nós mesmos. Acredito seriamente que é o nosso corpo astral superior que nos acolhe, nos começa a curar das doenças físicas que tivemos, das sensações, porque não temos mais doenças físicas, das sensações que tivemos, das doenças físicas que nos pegaram. Começa a nos acalmar nas doenças emocionais também. Começa a mostrar que é diferente lá. O que fizemos aqui, às vezes é um pesadelo. É um filme rápido de enormes pesadelos das coisas que fizemos aqui. E se merecemos um beneplácito do mundo superior, nos é mostrado um filminho do que fizemos de bom. Aí são os maravilhosos pontos positivos ao nosso karma. São contas, números, por dizer, a serem somados à nossa próxima passagem. Mas aí nos acalmamos. Estamos sendo recebidos, atendidos. Vamos melhorar. Esse lado morte que eu falo, que eu acho bom, esse lado de quem foi, que aliás é quem precisa de assistência mesmo, precisa ser acudido o mais rápido possível para sofrer o mínimo. Aqueles que aqui estão têm que lidar com o seu egoísmo de perder a pessoa e não sei como é que eu faço sem essa pessoa, como é que a minha vida continua. Saudades, é uma saudade triste. Depois, com o tempo, se torna uma saudade alegre. Depois de tempo, muito tempo às vezes, conheci pessoas que nunca pararam de sentir aquela saudade triste. Eu tenho saudades alegres de pessoas que se foram. Não quero mais, não alimento mais aquela saudade triste do abandono, de ter sido deixado aqui à mercê do destino, à mercê do mundo. Como nos sentimos colocados por aquele que se vai. Tenho saudades positivas de pessoas que se foram, tenho. Curti muita saudade ruim, mas tenho saudades positivas. Então esses que veem seus amados partirem, tem que deixar de ser egoísta. Tem que deixar o egoísmo de lado, o eu só eu e como é que eu fico. Ele que foi, a doença que tinha. Às vezes esquecemos o sofrimento. Sofremos porque a pessoa estava doente, mas a pessoa no leito de morte sofria muito mais fisicamente
e não nos incomodávamos, só pensávamos em nós. Então vamos pensar diferente. Eu vejo a morte de uma maneira positiva. A morte, o lado importante da morte, o lado importante, o estar do lado de lá, ter ido para lá, passar a aproveitar os benefícios que conquistou aqui durante sua passagem e preparar uma nova passagem muito mais maravilhosa do que foi esta. Esse amigo que fez esse comentário sobre morte, penso que ele tenha uma certa simpatia pelo lado positivo da morte, esse positivo que eu comentei. Entendo que estes que não veem a morte só como tragédia, que não se benzem quando ouvem essa palavra morte, estes compreendem um pouco mais sobre a vida, porque a vida continua após a morte. Então eles compreendem um pouco mais, aceitam esse acontecimento, respeitam esse acontecimento, não temem de maneira exagerada. Podem não gostar, mas não temem. São pessoas com uma certa magia interior, um certo conhecimento que tem que ser pesquisado, tem que ser explorado. Não vejo a morte como um desespero. É assim, para as pessoas que ficam, é um desespero muito grande. Depois de algum tempo, para algumas pessoas deixa de ser algo desesperador, e para muitas continua sendo algo aterrador, porque sentem, de alguma maneira pensam, está chegando minha hora. Fique pensando, está chegando minha hora, e com certeza vai morrer muito antes do próprio desencarne.